Quando nós decidimos, em maio, no mês da família, que nós iríamos aproveitar antes das crianças saírem para o restante do culto, onde eles são ministrados de uma forma e de uma maneira que eles possam absorver mais a palavra de Deus, nós decidimos que iríamos, os pastores, contar uma pequena história relacionada ao sermão, para que eles pudessem ser acolhidos, como nós acabamos de fazer. E todas as vezes que nós planejávamos, então eu, pastor Vandi, pastor Tiago, Kilven, pensávamos em como traduzir o conceito que nós queríamos dar para a igreja, que Deus colocou no nosso coração, a própria mensagem, para a compreensão das crianças. E eu confesso a vocês que é um desafio enorme. Mas hoje eu fiquei matutando, pensando assim, como é que eu vou explicar que o que é ruim é bom, o que é desagradável é bom? Como é que eu vou explicar para as crianças que sempre entendem que o que é bom é doce, é agradável, assim, não traz dor, não traz problema, pelo contrário, é leve, é agradável? Como posso explicar que isso possa não ser necessariamente o bom? E aí eu me lembrei das minhas experiências de infância. Eu tive muito furúnculo. Eu não sei se era porque eu andava no meio da rua, eu era meio... Minha mãe me cuidou muito bem, ela está ali do lado esquerdo, daqui a pouco ela vai me dar um puxão de orelha, dizendo que eu sugeri que ela não cuidou de mim. Ela cuidou de mim, eu é que não era assim, de ser muito cuidado. Então, era no meio da rua, naquela época que criança andava no meio da rua, de pé descalço, brincava com terra, com lama, e enfim, aquelas coisas todas que vocês imaginam. Eu não sei se por isso, eu sei que alguém diz que furúnculo é problema de sangue, eu não sei, eu acho que é outra coisa, eu não sou médico, mas aí era difícil, e tinha uns lugares que eles saíam, que eu não vou, obviamente, descrever para vocês, que era absolutamente terrível. Você não conseguia sentar, você não conseguia deitar, você ficava de um lado, meio de lado, e não tinha jeito, até que alguém resolvia encarar a difícil tarefa de chegar e dizer assim, tem que tirar, porque senão não fica bom. E tinha uma história de espremer o furúnculo, que era uma coisa assim terrível. Dizem que hoje não se faz mais isso, porque senão espalha todas aquelas bactérias que tem na região. Mas na minha época colocava um emplastro mesmo, era assim que a gente chamava, que fazia com que o furúnculo saísse, puxava aquele, a gente chamava carnegão, né? Eu estou numa reminiscência aqui, tá, que é horrível. Os que tiverem menos de 40 não vão entender nada do que eu vou pregar hoje. Mas aí puxava aquela cabeça do furúnculo. Teve furúnculo disso? Teve, né? Então, por isso que você está rindo assim, sentindo a dor minha. E aí, o resultado daquilo era desagradável demais, mas o mais desagradável, irmãos, era que quem fazia isso era a mãe da gente, era o pai da gente. Se fosse aquele enfermeiro truculento do hospital de emergência, tudo bem, mas quando a mãe, com aquela mão que cuida, quando o pai, com aquele abraço que nos dá segurança, vinha para apertar aquele negócio, a gente olhava com aquele olhar desesperado, do tipo assim, por que você está me fazendo sofrer, você que é meu pai e minha mãe? E eu não sei se o olhar pior era o olhar de quem sofria e olhava para o pai ou para a mãe, ou o olhar do pai e da mãe, impingindo o sofrimento, mesmo que fosse por algo bom. Pensando nisso, e refletindo nesses dias aí, de passagem de aniversário, eu me recordei desse Salmo 90. E esse Salmo 90 é um salmo tremendo, porque é um salmo, dizem, o mais antigo de toda a Bíblia, o único que foi escrito por Moisés. Se você prestar atenção, ele abre o quarto livro do livro de Salmos. O Saltério tinha 5 livros, esse era o quarto. Esse quarto livro tinha 17 salmos, nenhum deles tinha autoria, a não ser 3. Esse de Moisés e 2 outros, que são o Salmo 103 e o Salmo de número 101, que são salmos de Davi. Nesse Salmo 90, escrito por Moisés, muito tempo antes da monarquia, o mais antigo salmo diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos
São como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, mas à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Ó Deus amado, fala conosco pela tua palavra que acabou de ser lida. Que ela se reflita, ó Deus, num quebrantamento e ao mesmo tempo num conforto. Que sejam estas, ó Deus, as nossas respostas à tua palavra. Porque ao mesmo tempo que a tua mão pesa, ela também conforta. Ao mesmo tempo que nos lembramos que tu és eterno, também nos lembramos que somos transitórios. Ao mesmo tempo que nos lembramos que estivemos já debaixo da tua ira, também sabemos que a tua graça nos socorreu. Nos faz recordar agora, na experiência de cada um que está aqui, a ação do Senhor, nos dando esta convicção, e assim entendendo que nem sempre o que nós consideramos ruim é mal. E frequentemente, o que nos é desagradável e doloroso é bom. Ensina-nos essa verdade por entender que ela só pode ser compreendida pela iluminação do Teu Espírito. Abre, portanto, o nosso entendimento e nos ajuda a alcançar a Tua palavra. É o que nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Esse Salmo 90 é um salmo feito, obviamente, numa forma de oração. Na minha Bíblia, provavelmente na sua, tem um título que diz exatamente a temática do salmo: a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. É uma oração, como foi dito aqui, de um homem de Deus. Veja o subtítulo: Moisés, homem de Deus. Essa frase, ou esse título que é dado a Moisés, acontece pelo menos em duas ocasiões, em que ele, em Deuteronômio capítulo 33 e Josué capítulo 6, verso 14, também é chamado de homem de Deus. Ser um homem de Deus significa que Moisés passou por todo o tratamento de Deus. Alguém já disse que Deus não usa alguém sem primeiro tratar com ele. Da mesma maneira como alguém não usa uma faca sem primeiro amolar a faca. Sim, queridos, porque frequentemente a gente vê na história de Moisés a instrumentalidade pela qual Deus o utilizou para grandes obras. Talvez o maior personagem junto a Abraão e Davi do Antigo Testamento é justamente Moisés. Nós conhecemos um pouco da história dele e sabemos o quanto ele esteve associado a extremos. E que, por um lado, ele esteve na corte egípcia com a glória
da nação mais poderosa daquela época, e ao mesmo tempo no deserto, cuidando de cabras e ovelhas do seu sogro, exilado por um crime que cometeu. Esse homem que entendeu os extremos da vida, se tornou um instrumento amolado, afiado, útil nas mãos de Deus. E como tal, precisou passar por provações e lutas, algumas das quais, como eu falei, provocadas por ele. Quando ele é exilado, por exemplo, no deserto de Midian, ele o faz primeiro pela sua omissão, que foi permitindo que ele se descolasse do senso de identidade que ele deveria ter como povo de Deus, mesmo sendo criado no Egito, até que chegou um ponto em que aquele descolamento dele não foi possível mais e ele teve que tomar lados. E ele tomou lado de maneira violenta, matando um egípcio. Por conta disso, ele precisou fugir para não morrer. E tudo aquilo que ele passou de ruim, tendo sido um homem criado na corte, na mais fina ciência e sabedoria egípcia, mas tendo que cuidar de animais no deserto árido de Midian, consequentemente foi resultado de suas escolhas, mas outras não. Ele, em alguns momentos, teve que enfrentar, apesar de obediente e fiel, a oposição de uma multidão de pessoas que saiu com ele do Egito e que não conseguia entender que o caminho até a terra prometida passava, sim, por momentos de provação, de dificuldades, em que eles iriam sentir sede e sentir fome, mas Deus haveria de ser o gracioso Senhor que proveria para eles. Todas as vezes que o povo olhava para Deus, indignado, reclamando, murmurando, ingrato com a condição atual que eles estavam, eles tinham dois sentimentos e duas atitudes. Paradoxalmente, eles sentiam saudade do Egito, mesmo que lá eles tivessem sido escravos oprimidos por aquela nação. E ao mesmo tempo eles apontavam o dedo para Moisés. Moisés pagava o pato, como nós chamamos na nossa linguagem, por simplesmente estar sendo fiel, fazendo com que a vontade de Deus se estabelecesse pelo povo, mesmo que por meio de grandes provações. Ele, então, em alguns momentos dava causa às suas dificuldades, em outros momentos ele era vítima das dificuldades que outros provocavam para ele. E em tudo isso Deus estava tratando com ele, de modo que quando ele escreve esse salmo, provavelmente no finalzinho da sua vida, quando ele está ali contemplando a terra prometida em cima do Monte Nebo, hoje na Jordânia, vendo embaixo o vale do Jordão e sabendo que se atravessasse estaria na terra prometida, e Deus o nega a passagem, porque irado ele bate na rocha, como já havia feito antes, mas antes sob a ordem de Deus e agora contra a ordem de Deus. Deus então não é glorificado, não é santificado na desobediência dele e nega-lhe a entrada na terra prometida. Ali do alto do Monte Nebo, no capítulo 33, 34, ali de Deuteronômio, ele provavelmente escreve esse salmo. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, 40 anos no êxodo até chegar aquele momento. Como alguns gostam de dividir, 40 anos aprendendo a ser tudo no Egito, 40 anos aprendendo a ser nada no deserto, e 40 anos no êxodo aprendendo que Deus é tudo, apesar dele ser nada. Depois dessa escola de 120 anos, Moisés, que supostamente estaria pronto para entrar na terra prometida que Deus havia lhe dado, restando somente ele, Calebe e Josué, 2 dos 10 espias que ele havia enviado para colher as informações da terra, os 2 entram, mas ele não, ele morre ali no alto do Monte Nebo e não entra na terra prometida. Antes ele escreve esse salmo. E quando ele escreve esse salmo com a convicção absoluta de que ele era transitório, que Deus era eterno. Mas enquanto estivesse acontecendo a peregrinação dele na terra, assim como a nossa, assim como a de qualquer ser humano, algumas lições precisavam ser aprendidas, alguns tratamentos precisavam ser impingidos por Deus a Moisés, algumas lições precisavam ser por intermédio da dor, e outras por intermédio do conforto no meio da dor, de modo que quando ele escreve esse salmo em forma de oração, nós podemos dar uma espiada, uma olhada no coração daquele homem. E se nós formos atentos, irmãos,
É possível que, ao olhar esse salmo, nós olhemos também para o nosso próprio coração, se estivermos nessa mesma escola de tratamento que Deus estava com Moisés. Se você olhar esse salmo e não se reconhecer nele, é possível que você não esteja nessa escola. Mas se você estiver nessa escola, você vai se reconhecer em algumas dessas expressões. A primeira delas, ou o primeiro tipo de expressões, são aquelas que exaltam a eternidade, a transcendência, o poder, a soberania, a glória excelsa de Deus. Ele é descrito como aquele para quem o tempo não é nada. Veja que ele diz que para ele, 1000 anos ou um dia são exatamente a mesma coisa. O tempo não limita Deus. Ele está acima do tempo e das circunstâncias. Ele também é um Deus que tem poder para mudar o coração do homem e de todas as circunstâncias. Diz o texto que ele reduz o homem ao pó quando quer. E quando não quer, ele diz: tornai filhos de homens, e traze-os de volta para ele. Ele é um Deus que controla a natureza. Tu os arrastas como o fazes com as torrentes de águas. E tens controle completo sobre o ciclo da vida. A erva nasce de manhã, viceja e floresce. E assim como acontece com todas as vidas do planeta Terra e do universo, tem um ciclo que se encerra, mas tu permaneces do começo ao fim, porque tu controlas a vida. Tu também és o Deus que conhece de maneira clara o interior do coração do homem. Diz o texto que diante de ti puseste as nossas iniquidades, verso 8. E conheces como alguém que põe o rosto e com o rosto tão próximo ilumina até mesmo os nossos pecados ocultos. Tu és o Deus do controle, de tal maneira que soberano como tu és, dizia Moisés, tu és o totalmente outro, aquele diante de quem e com quem ninguém pode se assemelhar ou se comparar. Em tudo isso, Moisés estava não exagerando sobre Deus, mas descrevendo na linguagem humana aquilo que de Deus se pode conhecer mediante a sua revelação. Durante os 120 anos da sua vida, ele havia visto esse Deus ser assim. Ele não apenas conhecia porque havia subido ao Monte Sinai e de lá recebido as tábuas da lei, que revelam o caráter de Deus, mas ele viu Deus agir durante especialmente 40 anos do deserto, sendo esse Deus que ele agora estava descrevendo. Depois, um outro grupo de expressões desse salmo apontam para uma direção completamente oposta, diametralmente oposta, porque revelam quem é o homem. Se por um lado esse salmo revela que esse Deus é o totalmente outro, o transcendente, o soberano, o Senhor, para quem não há limite do tempo e do espaço, o que conhece a natureza humana, controla o ciclo da vida, controla o cosmos, por outro lado, veja o retrato que ele faz do ser humano. E ao fazer do ser humano, lembre-se, ele também descreve o seu próprio coração, o seu próprio ser humano. Ele diz assim, olha, o homem é só pó. Verso 3, tu reduzes o homem ao pó. És também, como homem, alguém que está à mercê da natureza. Enquanto Deus a controla, tu muitas vezes és vítima da natureza. Tu és arrastado na torrente como um sono. Também por causa da tua condição, muitas vezes, és consumido pela tua ira. Verso 7. E mesmo que tentes ser diferente do que és, muitas vezes, os teus pecados ocultos também existem e são vistos pelo Deus que tudo conhece. Por causa disso, fica notório que a sua vida tem limite. A sua existência, verso 19, sobe a no máximo 70 anos, ou em havendo vigor a 80. E aqui ele não estava estabelecendo expectativa de vida, mas estabelecendo um fato da vida. É que à medida que o tempo passa, a vida se esvai de nós. Até que chega um ponto que o melhor que resta da vida é canseiro e enfado. E a sensação de que foi muito rápido
o tempo que se passou, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Era a descrição de Moisés acerca do homem. Diante disso, da descrição de quem é Deus, o eterno, o que não está limitado no tempo e no espaço, e o homem que está limitado no tempo e no espaço, Moisés se dedica agora a um terceiro grupo de descrições de como é que Deus age diante dessas duas realidades. Ele é o totalmente outro, mas o homem é o transitório. Como é que esse totalmente outro se relaciona com este homem? Por um lado, ele é para este homem um refúgio. É assim que ele começa o Salmo. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Por este mesmo lado, ele também é o Deus que vai até nós, revigora a nossa vida, porque de manhã, verso 14, ele nos sacia a cada dia com a sua benignidade. Ou como diz numa outra linguagem, ele renova sobre nós a sua misericórdia. Em outros momentos, ele nos permite, no verso 15, também nos alegrar com aquela alegria que é indizível, incompreensível, e que não tem a ver com circunstâncias ou venturas da vida, mas apesar das desventuras e circunstâncias da vida. Por isso ele diz, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, verso 14, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias, e não apenas alguns dias dos nossos dias. Ele é aquele que mesmo quando estamos sendo afligidos, nos dá a possibilidade, veja o verso 15, de nos alegrarmos, quando entendemos e compreendemos a razão da nossa aflição. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Ele é este Deus, então, que apesar de ser o totalmente outro, o eterno, o transcendente, o soberano, com quem ninguém pode se comparar, ele também é um Deus que, apesar deste homem ser o oposto dele, ser pó, limitado, circunstanciado ao tempo e ao espaço, pecador e falho, ele não abandona este homem. E aqui vem a história que para mim é fundamental para entender a relação de Deus conosco. Quando Jesus vai ensinar a oração que os discípulos deveriam fazer, eles tinham pedido que Deus os ensinasse, que Jesus os ensinasse a orar. Ele ensina aquela oração que nós conhecemos como a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. E é curioso que aquela oração ensinada para judeus, eu quero que você entenda bem como é que um judeu compreenderia aquela oração. Se Jesus tivesse ensinado a eles, olha, vocês sabem que Deus é Deus eterno, então se dirijam a Ele como El Elyon, o Deus eterno, os judeus compreenderiam. Sim, porque os discípulos todos ali eram judeus. Se Ele tivesse ensinado aos seus discípulos que eles deveriam chamar Deus como o Todo-Poderoso, e dissesse assim, olha, El Shaddai, eles também compreenderiam. Mas em nenhum momento, você concebe como judeu que um grau de intimidade de uma criatura que é descrita como é descrita no Salmo 90 e de um Deus que é descrito como é descrito no Salmo 90, completamente distintos um do outro, possa ser relacionada a uma expressão chamada Pai Nosso. Jesus propositadamente estabelece que a única maneira de juntar essas duas possibilidades é uma compreensão de uma relação que está para além da diferença, mas que está associada a sentimentos domésticos, diários, cotidianos e familiares que todo judeu tinha na relação dele com o Pai. Ele propositadamente ensina judeus, discípulos dele, a orarem Pai Nosso, que está no céu, sem dúvida alguma, mas que é Pai, e, portanto, com Ele podemos ter intimidade e proximidade. E ao fazer isso, veja que ele está associado, nesta oração, àquilo que Moisés encerra o verso 16 e 17, nas duas coisas que são
a própria essência da relação de Deus com o homem. No verso 16, Moisés diz no seu final de salmo: aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. E chama à existência uma palavra que era absolutamente inovadora para uma época em que normalmente a relação era de afastamento, de culpa, de pecado, de transgressão e, consequentemente, de juízo. Ele diz no verso 17: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirmando sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirmando a obra das nossas mãos. O que Moisés encerra para explicar como esse Deus transcendente, completamente outro, soberano e Senhor, e este homem falho, limitado no tempo e nas circunstâncias da vida, pecador, no oculto da sua alma e da sua natureza, transgressor da lei de Deus, é uma relação de paternidade, e de uma paternidade graciosa. Ele chama Deus para que apareça nas suas obras e seja visto por seus filhos, e não apenas pelos seus servos. E que esta vista das obras de Deus revelem a graça de Deus. E é a graça de Deus que explica, irmãos, por que este homem, ao final da sua vida, consegue, depois de 120 anos, de tantas lutas e provações, algumas provocadas pela sua própria escolha e outras pela escolha de outros, mesmo assim, não ser enterrado, tomado por ira, ressentimento e revolta contra Deus. Talvez um dos maiores mistérios para qualquer líder é tentar compreender como Deus aparentemente foi tão severo com Moisés, dele ter feito tanto e ao mesmo tempo não ter sido privilegiado, presenteado com a promessa que Deus havia lhe dado. Mas este Moisés consegue compreender isso por uma única razão, irmãos. É porque ele havia compreendido no Antigo Testamento que a relação entre esse Deus soberano, eterno e transcendente, e este homem falho e transitório, só era possível por uma relação de paternidade e de graça. Ainda hoje, irmãos, se você for contabilizar sua relação com Deus, na base da causa e do efeito, na base do mérito e da justiça, na base do direito e do reconhecimento, na base do ato correto e da retribuição da parte de Deus, você não subsiste, porque algumas vezes Deus precisa espremer seus furúnculos, e isso é um gesto de amor. É assim que a gente compreende a vida. É quando a gente não faz aquela conta mesquinha de que se Papai do Céu me ama, Ele nunca vai permitir que passemos por lutas e provações. E começamos a fazer uma contagem no amplo espectro da vida. E olhamos do começo ao fim até a hora em que nós estamos vivendo hoje. E olhamos e fazemos uma contabilidade onde a conta de chegada só é zerada por uma coisa chamada graça, na qual Deus não faz conta dos nossos pecados sem estabelecer para nós um meio de nos agraciar, pagando por nós e nos creditando aquilo que nós precisamos. O que mais me surpreende nesse salmo, irmãos, é que ele é escrito depois de tudo. E depois de tudo que a gente passa, só existem dois caminhos na vida. Ou a gente se torna alguém muito amargo, rancoroso e revoltado com Deus e com a vida, ou a gente olha para trás e se vê como alguém muito agraciado, confortado e abençoado, apesar das lutas que passamos. Só há dois caminhos. Depois de tudo que se passa na vida,
seja com a idade que você tiver, e isso não é privilégio de homens idosos como Moisés, mas essa contabilidade, essa conta precisa ser feita a qualquer momento da sua existência, porque a qualquer momento você pode descobrir essa verdade, quando você a faz de maneira correta, vendo essa perspectiva que Moisés compartilha conosco, então nós chegamos à conclusão: Senhor, Tu tens sido, preste atenção no tempo verbal, não foste apenas, não serás apenas, não és no presente apenas, mas Tu tens sido ao longo da minha vida o nosso refúgio, e de geração em geração. Quando nós contemplamos isso, o nosso coração responde a Deus, como Moisés respondeu. E como eu costumo dizer, e nunca me cansarei, pelo menos enquanto Deus me permitir ministrar ao coração de vocês, ao olhar para a graça de Deus, Deus espera de você somente uma atitude. Veja, não é um sentimento, é uma atitude, com ações práticas e cotidianas, com sentimentos e emoções associadas, certamente, com compreensões que também baseiam essa atitude, mas uma atitude, e essa atitude chama-se gratidão. Porque tudo que Deus faz na sua vida, até quando lhe aperta os furúnculos, é graça de Deus. E tudo que você pode chorar olhando para os olhos do seu Pai, reconhecendo que Ele aperta e lhe faz doer, mas é para o seu bem, chama-se gratidão. E quando você tem essa perspectiva, meu querido irmão e irmã, sua vida tem um outro significado. Não é de uma contabilidade mesquinha, em que você peita supostamente Deus e exige dele uma diferente atitude. Mas é quando você reconhece e se alegra, pedindo a Deus somente uma coisa: continua, Senhor, confirmando a obra das nossas mãos. Continua, Senhor, agindo. Continua agraciando-nos, mesmo quando Tu tens que apertar os nossos furúnculos. Hoje, já mais maduro, você e eu, quando alguma coisa nos é desagradável, quando aparece um furúnculo na nossa vida e nós temos que enfrentá-lo, nós sabemos que não temos como rodeá-lo, evitá-lo, ignorá-lo. Nós vamos ter que enfrentá-lo. E nós enfrentamos da maneira diferente de quando éramos crianças, que chorávamos mimados porque estava doendo, porque nós entendemos que às vezes a dor é a maneira de Deus nos agraciar, mesmo quando nos dói. Isso chama-se maturidade. Portanto, nós podemos concluir que quando você é maduro espiritualmente, você consegue cantar como nós cantamos aqui, ao dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você descobre significado até nos furúnculos da sua vida. Quem sabe você está se debatendo, em alguns momentos mais recentes, fazendo a fatídica pergunta: Senhor, por que está acontecendo isso? E eu quero lhe responder: se Deus lhe estiver espremendo os furúnculos, agradeça, porque Ele está agindo na sua vida com graça, para que você esteja melhor amanhã sem um furúnculo. E ao fazer isso, consagre a Deus a sua gratidão. Ofereça a Ele a sua gratidão. E você verá, como Moisés viu, depois de tantos anos de vida, a vida com um significado diferente. Espero em Deus que Deus lhe dê essa maturidade e que esta palavra de hoje à noite possa ser usada por Ele para atingir ao seu coração com essa graça da maturidade. Curva a sua cabeça por um instante. Eu gostaria de convidar você, nesse momento, a colocar-se diante de Deus. Se você puder ser sincero com Deus agora
e diante daquilo que você ouviu da parte de Deus, que resposta você dará ao Senhor? Moisés transformou essa resposta numa oração, que começou dizendo: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Qual é a sua oração diante do Senhor? Tenha um momento com Deus nessa hora. Essa é a hora de você responder ao que Deus lhe falou. Amado Pai, Tu de fato, Senhor, tens sido nosso refúgio. Quando as coisas são difíceis, podemos nos aninhar nos Teus braços. Mesmo que os Teus braços sejam aqueles que conduziram Tuas mãos para nos provar, para tratar conosco, podemos olhar nos Teus olhos e saber que Tu és um Deus fiel, que como Pai, disciplina ao filho que ama, mas disciplina para transformar o caráter, para manifestar a graça, para produzir a disciplina que enseja a gratidão. Ó Deus, eu não sei quantos dos meus irmãos que estão aqui e aqueles que estão me assistindo agora pela internet, pela TV, estão passando situações em que talvez, ó Pai, ao invés de graça e gratidão, o que esteja no coração deles seja revolta e ingratidão para contigo. Tu também não precisas de advogado sobre aquilo que tu fazes, mas eu te rogo, ó Deus, que manifeste de maneira graciosa, que inclines os teus ouvidos, que reveles o teu rosto de Pai bondoso, amoroso e misericordioso no meio da dor de filhos e filhas tuas. A tua palavra diz que nós não suportamos além daquilo que o Senhor nos dá graça para suportar. E o que eu te peço é que tu faças isso, concedas graça, que ao apertar os furúnculos da vida, o Senhor também coloque o sanativo, o lenitivo do teu toque gracioso, da cura, da restauração, seja em que direção for da vida dos teus servos. Tu és Deus, ó Pai, que podes exercer tua justiça e o teu amor simultânea e perfeitamente, porque só tu és Deus. E nós assim temos te reconhecido e assim pedimos que tu faças na vida de filhos e filhas tuas que estão aqui. Certamente tu não trouxeste esta palavra, ó Pai, sem propósito, porque tua palavra jamais volta vazia. Portanto, atinge corações e escuta o suplicar, o entregar-se de cada coração aqui presente, ó Deus, ou mesmo à distância. Tu conheces e caminhas com cada um deles, assim como caminhaste com Moisés, assim como tens caminhado comigo e com os teus servos, ao longo da história da tua salvação. E nessa caminhada, ó Pai, tu conheces exatamente a hora de apertar e a hora de aliviar, a hora de produzir disciplina e a hora de causar restauração. Faça isso conforme o teu propósito e plano salvador, redentor, santificador da nossa vida. E a ti nós daremos toda a honra e toda a glória, porque somos teus, povo de propriedade exclusiva do Senhor, teus filhos, e podemos te chamar de Pai. É assim que nós te oramos, em nome e para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Pai.